Shalom a todos, a paz do nosso amado Salvador, Yahushua. Quero mostrar para vocês uma tradução bem conhecida, de João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Esta Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse, ela vai até o versículo 18 do capítulo 12 de Apocalipse. E se pôs em pé sobre a areia do mar, falando do dragão. Essa tradução de João Ferreira de Almeida, que é a revista atualizada, segunda edição. Porém, a mesma tradução de João Ferreira de Almeida em uma outra Bíblia, vejam, João Ferreira de Almeida, só que revista e corrigida, não atualizada, lá no livro de Apocalipse, nós lemos o versículo 18, correto? Porém, nesta versão, da mesma tradução de João Ferreira de Almeida, porém uma é corrigida e a outra atualizada, uma tem o versículo 18 do livro de Apocalipse, infelizmente a outra não tem. Capítulo 12 de Apocalipse. Aí vamos ao versículo 18. Cadê o versículo 18 de Apocalipse 12? Não tem. Só tem até o 17. Tem uma Bíblia aqui digital no computador. Estão vendo ali? Capítulo 12 de Apocalipse. Vai até versículo 18. Porém aqui só vai até o versículo 17. Ambas têm o versículo 17. Porém ambas não têm o versículo 18. Aqui eu tenho uma Bíblia hebraica, judaica. Ela tem o versículo 18. Porém algumas Bíblias não possuem o versículo 18 do capítulo 12 de Apocalipse. A mulher e o dragão. Para você estar ciente que as traduções, elas possuem corrupção. Capítulo 12 de Apocalipse, livro da Revelação, versículo 18. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Na Bíblia digital está: e o dragão parou sobre a areia do mar. Está um pouco diferente a tradução, mas tem o versículo 18. Uma das Bíblias de João Ferreira de Almeida possui o versículo 18. Porém outras Bíblias de João Ferreira de Almeida não tem o versículo 18. Vai até o versículo 17 somente. Mais um motivo para quando você for comprar uma Bíblia, você verificar com mais atenção se está comprando uma boa Bíblia, ou se tem o versículo 18, que esta Bíblia de João Ferreira de Almeida não tem. Shalom Aleichem. Aqui temos uma Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. É uma das minhas Bíblias.
aqui vemos que não tem o versículo 18, correto? Como já vimos em um vídeo, ou nesse vídeo que mencionei anteriormente. Aqui ao lado direito tem outra Bíblia, que é uma das minhas Bíblias também, no Apocalipse 12, onde tem o versículo 18. Uma tem, a outra não tem. Ok? O versículo 18 das Bíblias que possuem esse versículo está escrito: e se pôs em pé sobre a areia do mar. Em outras versões é o dragão que se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, está se referindo ao dragão, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, e que o Eterno o repreenda. Porém, nas Bíblias que não possuem ou não possuem o versículo 18, não se refere ao dragão, porque não tem o versículo 18. Porém, o texto está no primeiro versículo do Apocalipse 13, onde está escrito: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Veja que é a primeira parte onde está escrito: e eu pus-me sobre a areia do mar, dando outro entendimento, como se fosse o próprio apóstolo João, o Yohanan em hebraico, estivesse ali na areia do mar. Agora vamos na Bíblia onde tem o versículo 18 que se refere ao dragão. Aí quando vamos no primeiro versículo de Apocalipse 13, não temos a parte que, como eles sugeriram, o apóstolo João dizendo que estava sobre a areia do mar. Já lemos direto: vi emergir do mar uma besta. Ou seja, ambas traduções são de João Ferreira de Almeida, como vimos no vídeo anterior. Porém, essas traduções estão trazendo dois entendimentos. Ou as Bíblias que trazem o versículo 18 dá o entendimento que é o dragão que para sobre a areia do mar. Porém, as Bíblias que não possuem o versículo 18, o início, ou esse versículo, o texto que lhe se trata, está como se fosse o apóstolo João no início do versículo 1 de Apocalipse 13. Eu creio que vocês perceberam, né? Muitas pessoas têm lido Apocalipse, doutores, pastores, teólogos, né? E têm passado direto nessa passagem. E também os religiosos, os professantes, crentes professantes, cristãos, messiânicos e demais pessoas pertinentes à fé. Eles têm lido e passado direto e não têm trazido à tona esta questão, que é muito importante, porque está escrito, né, em Apocalipse mesmo, que qualquer um que tirar qualquer parte da profecia deste livro, lhe será tirado sua parte da árvore da vida, ou o seu nome escrito no livro da vida. E a mesma sentença está naquele que acrescentar alguma coisa, né? Temos aí então esta incoerência, porque são dois entendimentos. Agora eu pergunto: o que a sociedade bíblica no Brasil, ou do Brasil, diria a respeito disto? Qual é o entendimento verdadeiro do hebraico e do grego? É o dragão que parou sobre a areia do mar, ou o apóstolo João que parou sobre a areia do mar? E pergunto também aos doutores e teólogos, estudantes das profecias e da Bíblia: qual entendimento está correto? Qual interpretação está correta? Eis aqui algo muito sério, onde muitos mesmo, passam direto e não têm percebido
esta incoerência em um dos livros mais importantes da Bíblia, onde o próprio livro traz a orientação que não se pode tirar nada deste livro, ou do livro desta profecia, e também não pode acrescentar. Nós vamos meditar nesse versículo, porém antes, vamos verificar algo que está ocorrendo nas Bíblias que são disponibilizadas para tablets, celulares, em formato de aplicativo, app, onde verificamos que este versículo 21 do capítulo 3 de Apocalipse não possui o versículo completo. Está somente a metade do versículo. E ponto final. Como vamos ver agora. Aqui temos, pela Bíblia JFA Offline, o versículo 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aí temos já um ponto final e não temos a outra metade desse mesmo versículo que encontramos na Bíblia. Ou seja, este app também está faltando a metade do versículo 21. Temos aqui também já a Bíblia Sagrada JFA mais harpa. É um outro app que também não possui o versículo inteiro. Vejamos, no versículo 21, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E ponto final. Não temos a metade ou a outra metade do versículo. Só está disponível a metade do versículo. Temos também o app na versão Bíblia Sagrada Moby Dick, a mesma adulteração. No versículo 21, só temos a metade do versículo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Então concluímos que muitos app, mesmo sendo de Bíblias que são muito utilizadas, muito bem conhecidas no ramo cristão, porém temos evidências que essa passagem foi adulterada, ou ficou faltando aí a metade do versículo, perdendo assim o conteúdo e a verdadeira interpretação dessa passagem, onde o nosso Salvador, o Rei dos Reis, é o próprio orador, falando a João, ou Yohanan no hebraico. Conhecemos como apóstolo, né? Apóstolo João, porém no hebraico o seu nome é Yohanan. E não tem como dizer que não é, porque está nos app de muitos celulares por aí. Esta falha que foi feita na Bíblia digital ou em forma de aplicativo. Temos também na Bíblia de papel e algumas Bíblias também em digital a falta do versículo 18 do capítulo 12 de Apocalipse, como já vimos em um outro vídeo. Porém, nesta ocasião, vamos falar do versículo 21 do capítulo 3 de Apocalipse. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eis o versículo que não vimos naquelas Bíblias. Aqui temos o entendimento completo. Que o Salvador disse e se referiu a todos aqueles que vencerem, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O Rei dos Reis, ele promete: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Qual seria esse trono que ele está se referindo? O trono do Pai? Não. Mas o trono de Davi.
trono o qual ele é herdeiro, como o anjo Gabriel disse a Maria no livro de Lucas, capítulo 1, verso 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o eterno Elohim lhe dará o trono de Davi, seu pai, mostrando que o trono de Davi é o trono o qual o nosso Salvador promete nos dar, porém ele será o Rei dos Reis, significando que, juntamente com ele, os escolhidos, a congregação, que no original se chama Kehilá, e traduzido como igreja, os escolhidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que fazem parte do corpo do Messias, estes reinarão com ele, porque vencerão pelo sangue do Cordeiro. Aí temos a promessa que ele concederá que se assente com ele no seu trono, o trono de Davi em Israel, para reinar sobre Israel e todo mundo, porque estes escolhidos estarão reinando com ele. Agora, quando diz, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, quer dizer que, quando o eterno Salvador, o Messias, ressuscitou de dentre os mortos em um corpo imortal glorificado, ele subiu ao trono do Pai e disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Consequentemente, ele é à destra do Pai, o Todo-Poderoso. Sendo assim, estar à direita do Pai é estar sentado no trono dele, como ele diz aqui, e me assentei com meu Pai no seu trono, porque o corpo físico imortal do Messias, depois de ressuscitado, ele subiu aos céus e se assentou no trono do Pai no céu, porque o corpo dele é a representação corpórea do Pai. Por isso ele disse que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Aí temos a prova, ele mesmo dizendo no versículo 21, que se assentou no trono do Pai, e quando ele voltar como Rei dos Reis, e está em Apocalipse 19, se sentará no trono de Israel, ou trono, o reino de Davi, seu pai. Ele restabelecerá o reino de Israel novamente, sendo ele o Rei dos Reis. Aleluia, louvado seja o seu nome.